Hoje nós vamos ministrar sobre fé na família. A família é projeto de Deus. Quem crê? A família não foi criada simplesmente com o intuito de que seres humanos, homens e mulheres, estivessem ali, um contribuindo apenas com o outro, um abençoando o outro. Mas a família, ela é um projeto de Deus, para não só abençoar os que estão inseridos nela, mas para abençoar as outras famílias. Amém? Todo mundo aqui tem a sua família, meu irmão. Sim ou não? Todo mundo aqui que é casado tem aquele cunhado que gosta de tomar o restinho da sua Coca-Cola quando você vai procurar. Às vezes quando você chega em casa querendo aquela Coca-Cola e o seu cunhado vem e toma. Que bênção. Ou toda a família aqui tem uma mulher com guarda-roupa cheio e que sempre reclama que não tem roupa. É verdade ou não é, gente? Ou toda a família aqui tem aquele homem que durante o namoro, né, tinha aquele corpo, né, que a mulher ficava de olho ali, aí de repente casa, e ao invés de criar músculo nos braços, cria músculo na barriga. É verdade ou não é, meu irmão? Esses dias minha esposa falou assim: amor, quando a gente namorava, você tinha um tanquinho. E eu falei: amor, as coisas vão evoluindo. Quando você namorava comigo, você tinha um tanquinho. Tanquinho dá trabalho, né? Tanquinho tem que, né? Hoje você tem uma lavadora 12 quilos aí e não tem de que reclamar. Mas, meu irmão, toda família tem as suas desavenças, toda família tem as suas felicidades, toda família tem a sua união, não é? Mas hoje eu quero falar de alguém que foi separado por Deus para abençoar as famílias da terra. Então você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: eu farei de ti uma grande nação. Diga: eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Repita: tu ser uma bênção. Agora fala para a pessoa que está do seu lado: tu ser uma bênção. Versículo 3: abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti, preste bem atenção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pai, nós queremos te agradecer, essa é a tua palavra, que o teu Espírito Santo venha a ministrar aos nossos corações nessa noite, ó Deus, grandes coisas, ó Pai. Não nos deixa sair daqui da mesma forma que entramos. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Todos nós conhecemos a história de Abraão, um homem chamado para ser um instrumento de bênção às famílias da terra. Seu nome, Abrão, primeiramente, significava pai amado, ou seja, já dava a indicar que alguma coisa em relação à família dele, Deus já estava preparando. Família, que é um projeto de Deus, um projeto com promessa. Diga: um projeto com promessa. A sua família é um projeto com promessa de Deus. Se você ainda não tem uma família e deseja iniciar uma família, meu irmão, eu te digo que existe um projeto com promessa para a sua família. Tudo isso
é algo que Deus nutre com grande expectativa. Depois de consolidar-se com a sua família, quando nós vemos a história de Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus e vai para Harã, onde estabiliza-se ali com o seu pai que tem um comércio de ídolos, né? Ele fabrica ídolos, e ali eles prosperam, eles fazem negócio com outros povos, com outros países. Mas ali, durante aquele período de prosperidade, alguns estudiosos já diziam que Abrão, naquela época, não tinha grande afinidade com aquilo que o pai dele fazia. Apesar de Abrão vivenciar desde pequeno o pai fazendo ídolos, fazendo, se nós colocarmos nos tempos de hoje, fazendo santos, ele não criava uma expectativa. Alguns estudiosos diziam que ele até desafiava o pai dele em relação àqueles ídolos que existiam ali. E a Bíblia diz que certo dia o Senhor disse a Abraão, o Senhor veio a Abraão. Abraão, acredito eu, estava tranquilo na sua casa ou no seu trabalho, mas de repente veio uma palavra de Deus a Abraão no caso. Às vezes, irmãos, nós estamos em uma determinada situação de conforto, e Deus, Ele vem em nós com uma palavra que nos faz sair dessa posição de conforto, sim ou não? Mas aí, Deus vem sobre nós com uma palavra que vai nos impactar, que vai nos fazer sair dessa posição confortável. Aí você vai falar assim: não é de Deus. Sai, diabo, em nome de Jesus. Mas muitas das vezes é Deus falando conosco. É Deus falando: olha, eu não quero você só sentado. Sai da tua casa, sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, Deus queria que o projeto da família de Abraão se concretizasse. Por que ele não estava concretizado ainda? Se nós olharmos em Gênesis, Deus vai falar a Adão o seguinte: o homem vai sair da casa do teu pai, vai se ajuntar com a sua mulher, e eles serão uma só carne. Sim ou não? Mas Abraão ainda continuava na casa do pai dele. Para que o projeto da família de Abraão se concretizasse, era necessário que Abraão tivesse a autonomia da família dele. Porque uma vez que ele estava na casa do pai dele, uma vez que ele estava na residência ali do pai, junto com os outros familiares, o pai dele era a voz principal. Qualquer decisão tomada ali deveria ser pelo pai dele, e não por ele. Então o que Deus faz? Olha, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Agora, como ser nós, como família, uma bênção? E eu gostaria de falar 4 coisas a respeito disso. Primeiro, toda família deve ser separada por Deus e para Deus. Repita comigo: toda família deve ser separada por Deus e para Deus. Como eu disse anteriormente, a sua família, ela não pode ficar restrita apenas à sua casa. A sua família, ela tem que impactar outras famílias. A sua família, ela tem que ser espelho para outras famílias. Deus não nos chamou para termos uma família somente para nós, mas nossa família será instrumento de bênção para outras famílias. Gênesis 12:3 vai dizer: você será um exemplo para outros. Ou seja, de ti outras famílias serão abençoadas.
através da sua vida, outras pessoas serão abençoadas. Às vezes você nem se toca, mas existem pessoas que estão analisando a sua vida, analisando a sua família, para que ela possa ter um espelho daquilo que ela quer para ela. Talvez ela esteja vendo em você como casal, em você como filho, em você como mãe, como pai, aquilo que ela quer ser dentro da família dele, e que muitas vezes ela não tem. Nós estamos vivendo num período, irmãos, que a família, ela está sendo totalmente degradada. O projeto de Deus, aquilo que Deus realmente concebeu, construiu, o ser humano tenta, e Satanás juntamente com ele, tenta destruir para que outras pessoas não sejam abençoadas. O único intuito de Satanás em destruir as famílias é destruir a humanidade. Porque destruindo as famílias, automaticamente a humanidade será destruída. É só você parar para analisar. Nunca se viu tantos casos de filhos que matam pais, irmãos que matam irmãos, e você vê desrespeito até na própria sala de aula, aos professores, desrespeito às autoridades, desrespeito a tudo. Aquilo que era incorreto, aquilo que era errado, hoje virou certo, e o que era certo virou errado. A inversão de valores. É por isso que Deus te chamou aqui nessa noite, porque Ele quer que você seja diferente. Ele quer que você seja espelho. Tem muita pessoa que acha que está seguindo as atitudes corretas, mas que quando ela começar a enxergar você, ela vai ver que ela está totalmente enganada. Ela vai enxergar que através da sua vida, ela pode alcançar coisas maiores. Atos 1:8 diz que nós seremos testemunhas de Cristo. Preste bem atenção. Jesus, nessa passagem, ele não diz, olha, vocês vão e dão testemunho. Não, ele fala, vocês serão minhas testemunhas. Existe uma diferença entre você dar o testemunho e você ser testemunha. Porque você sendo testemunha, meu irmão, até o seu andar, até o seu falar, até o seu agir, dão testemunho para as outras pessoas. Não adianta nada eu querer dar testemunho aqui na igreja e quando eu chego em casa, eu sou totalmente diferente. Sou grosso com a minha esposa, sou ignorante com os meus filhos. Isso não é testemunho. Será que temos dado testemunho para os nossos vizinhos? Você já parou para analisar isso? Será que você tem sido esse testemunho para os teus vizinhos? Será que os teus vizinhos têm visto em você a luz de Deus, a luz de Jesus? Ou quando alguma confusão acontece, somos os primeiros a dar a nossa opinião? Qual é a nossa atitude em relação a nós como testemunhas? Qual é a nossa atitude, qual é o nosso testemunho como pai, como mãe, como filho, como marido, como esposa? Será que quando nós recebemos alguma visita, nós recebemos alguns comentários do tipo, eu me espelho em vocês, vocês são uma bênção? Ou nós apenas ouvimos comentários pelas costas de que nós estamos dando algum tipo de brecha? Nós devemos ser separados por Deus e para Deus. Enquanto Abrão estivesse na casa do pai dele, não teria autonomia sobre a sua família, não teria a chefia sobre a sua família, e a sua família nunca seria no modelo que Deus queria para ele.
Mas Abraão, quando recebe a palavra de Deus, ele atende a voz de Deus. E ele sai da casa dos teus pais para a terra que Deus ia guiá-lo. Entenda, nós não somos apenas testemunhas individuais. Como família, nós somos testemunhas para o mundo. Por que tantas pessoas são perseguidas porque pensam diferente da sociedade? Porque nós incomodamos o inferno. Você seguir a palavra de Deus é incomodar Satanás, meu irmão. E quando você incomoda Satanás, você sempre vai ter oposição. Oposição é algo natural daquele que serve a Deus. Jefferson, mas quando eu aceitei Jesus, eu cria que todos os meus problemas iam acabar. Boiou. Se todos os seus problemas tiverem que acabar, meu irmão, só fazendo a oração do extermínio dos problemas. Alguém aqui quer receber a oração do fim dos problemas? Você quer, minha irmã? A gente ora por você. Sabe qual é a oração do fim dos problemas? Senhor, em nome do Senhor Jesus, mata ele agora. Acaba com a vida dela agora. Porque, meu irmão, é só no céu que os problemas vão acabar. Mas sabe o que é mais importante nisso? É o seguinte: se nós queremos ser mais que vencedores, como seremos mais que vencedores se não travamos batalhas? Como eu quero ter uma vitória se eu não passo por uma prova, meu irmão? Sabe por que você é mais que vencedor? Porque Deus te deu a capacidade de passar por toda a prova que vier sobre você. Deus te deu a capacidade sobrenatural de passar por situações que só você consegue passar. É por isso que a Bíblia diz que Deus não dá nada, Deus não prova ninguém a mais daquilo que Ele pode suportar. Se você está passando hoje por uma provação que você acha que não vai aguentar, meu irmão, tenha certeza absoluta, você vai passar por essa provação. Você vai passar por essa tribulação. Agora, a segunda coisa que eu gostaria de falar a primeira é, toda família deve ser separada por Deus e para Deus. A segunda é, creia nas promessas de Deus para a sua família. Poucas pessoas entenderam. Creia nas promessas de Deus para a sua família. Amém? Deus tinha prometido uma descendência a Abrão. Mas Abrão tinha um pequeno detalhe: a sua esposa era estéril. Sarai, na época, depois vai se tornar Sara, ela não podia ter filhos. E quando Deus traz essa notícia para Abraão, a primeira coisa que ele faz é rir. Porque ele vai dizer assim: como que a minha esposa vai ter filho se ela é estéril? A Bíblia diz: acaso há impossíveis para Deus? Meu irmão, se existe alguma situação na sua família que, na sua opinião, é impossível ser resolvida, Deus vai resolver. 4 pessoas entenderam. Deus vai resolver. Abraão, ele se viu numa situação do seguinte: Deus tinha falado com ele: olha, você vai ter uma grande descendência. Através da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas ele disse: a minha descendência é a do meu servo, porque a minha esposa não pode ter filho. Mas Deus aparece para ele pessoalmente e diz o seguinte: Abraão, daqui a 1 ano
eu vou voltar aqui. E a sua esposa estará com o filho nos braços. Daqui a um ano, eu vou voltar aqui e sua esposa estará com o filho nos braços. Abraão recebeu uma promessa que aos olhos dele era impossível de ser cumprida, mas que para Deus e para o nosso Deus, nada é impossível. Para o meu Deus e para o seu Deus, nada é impossível. Olha o que está escrito em Números, capítulo 23, versículo 19. Dioguinho, coloca para mim aí. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Meu irmão, se Deus falou na sua vida, se Deus falou que vai restaurar a sua família, se Deus falou que vai restaurar o seu casamento, se Deus falou que vai restaurar algo em você, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se existe uma promessa sobre a tua vida, pode crer, pode passar um dia, um mês, um ano, mas ela vai se cumprir. Aleluia! Abraão orou durante mais de 20 anos para ter um filho. Ele teve o seu filho com 100 anos, e a sua esposa estava com 90 anos de idade. Olha o que está escrito em Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. A sua esperança, meu irmão, aquela palavra que veio, que te deu esperança, que te trouxe fé, retenha isso no seu coração, porque fiel é aquele que fez a promessa. É aquilo que eu falei, pode demorar um dia, pode demorar uma semana, um ano, mas vai se cumprir. Só o irmão ali entendeu. Vai se cumprir. Amém? Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Olha o que diz. Meu Deus, aleluia, suprirá todas as suas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Meu irmão, a sua situação financeira está difícil, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Jefferson, você está mentindo. Eu sou um exemplo vivo disso, meu irmão. Ele supre todas as minhas necessidades. Todas as minhas necessidades. Quando eu falo Deus, eu preciso de dinheiro para pagar determinada conta. Sabe o que acontece? O dinheiro aparece. Amém? Eu já dei esse testemunho aqui. Fiquei 7 meses desempregado. Coloquei minhas contas em cima da cama e falei: Deus, eu não tenho condições para pagar. Deus levanta um homem que trabalhou comigo, que não trabalhava mais, já tinha um determinado tempo. E Deus fala no coração daquele homem: vai à casa do Jefferson e vê o que ele precisa. Ele foi até a minha casa, meu irmão, viu o que eu estava precisando e pagou todas as minhas contas. Ele suprirá as suas necessidades segundo as suas riquezas e a sua glória. Existe uma promessa para mim e para a sua vida, e não é teologia da prosperidade não, meu irmão, é teologia da dependência de Deus. Seja dependente do Senhor, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas. Ele não disse uma ou outra, ele falou todas. Aleluia. 2 Pedro 3,9 diz o seguinte, coloca aí, Diogo, 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, porém,
é longânimo para comigo e com você, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. A promessa de Deus, meu irmão, nunca tarda. E João 14, versículo 13 diz exatamente o seguinte: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Se existe algo que você pediu que não existe fisicamente ainda, Deus cria. Deus cria e traz a existência para te dar. Aleluia! Você tem um Deus poderoso, você tem um Pai poderoso, meu irmão. Se existe algo na sua vida que ainda não existe aos seus olhos, você não pode tocar, você não pode sentir, mas você precisa ter. Jesus está dizendo o seguinte: se você pedir isso, eu crio do nada e trago na sua mão. Aleluia! Creia nas promessas de Deus na sua vida. Levanta a tua mão aí. Levanta a tua mão santa. Eu profetizo na sua vida que Deus vai cumprir todas as promessas que Ele fez para a sua vida, para a sua família. A sua família será bênção, a sua família será luz, será farol aonde quer que você esteja. Você será testemunha viva do que Jesus fez na sua vida, para que outras pessoas sejam impactadas em nome de Jesus. Aleluia. Número 3, para que a nossa família seja uma bênção, lide com os problemas sob a ótica de Deus. Lide com os problemas sob a ótica de Deus. Quando Deus faz a promessa a Abraão e Sara percebe que ela ainda não engravidava, a fé de Sara foi abalada. E o que ela fez? Ela falou o seguinte: faz o seguinte então, pega a minha serva, deite-se com ela, e aí você terá um filho. E aí a palavra do Senhor irá se cumprir. Mas a palavra do Senhor não tinha falado nada sobre a serva. A palavra do Senhor tinha sido falada sobre ela. Às vezes nós lidamos com os nossos problemas criando outros problemas. Meu irmão, se a palavra de Deus, se a promessa de Deus foi de uma determinada forma, foi falada de uma determinada forma, siga a palavra de Deus. Olha o que ela faz. Ela faz Abraão se deitar com a serva dela gera Ismael, e agora ela tem dois problemas. O primeiro é que ela não engravidava, e o segundo é que ela tem que lidar com uma serva que engravidou e que tem um filho do seu esposo. O que Deus tinha falado era muito claro: você engravidará. O que às vezes a gente não se dá conta é que a fé e a perseverança andam lado a lado. Apocalipse diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Meu irmão, a promessa ela é sempre acompanhada de perseverança. Moisés deu a seguinte frase para o povo de Israel: olha, Deus me separou, Deus me levantou para levar vocês à terra onde mana leite e mel. Só que ele não falou que ia demorar. Ele falou: eu vou levar vocês até lá. Poderia ter levado 40 dias, mas levaram-se 40 anos. Por quê? Porque o povo não compreendeu que a promessa é sempre acompanhada da perseverança. E aí começaram a sentir sede, ao invés de pedir, reclamavam. Começaram a sentir fome, ao invés de pedir, reclamavam. Começaram a querer,
não queria mais o maná, agora queria carne. Aí reclamava. Ou seja, reclamava de tudo. Meu irmão, se existe promessa, se existe algo de Deus para a sua família, pode demorar o tempo que for, mas persevere. Persevere. Eu orei por alguns familiares meus durante anos, porque eu me converti mais cedo, me converti com 12 anos de idade, e eu orava por determinados familiares. Anos depois que eu nem tinha mais orado, aqueles familiares meus tinham se convertido. A questão é, você não pode lidar com os problemas sob a sua ótica. Ah, não chegou ainda a promessa. Ah, eu não estou vendo meu filho sair das drogas. Ah, eu não estou vendo meu marido mudar. Eu não estou vendo minha esposa mudar. Meu irmão, persevere em oração. Não será você que vai mudar o seu cônjuge, vai ser o Espírito Santo de Deus. Nós não queremos e não podemos nos colocar na posição do Espírito Santo, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O que nós devemos fazer é orar. O que nós devemos fazer é amar. O que nós devemos fazer é perseverar por aquela pessoa. E muitas vezes você não precisa nem falar com ela não, porque tem gente que, estou orando por você, hein? Aí a pessoa fica toda sem graça. Não, meu irmão, você não precisa falar. Ore por ela. Meu irmão, você está precisando de alguma coisa? Escute. Ame. Olhe para o problema com a ótica de Deus. O que Deus faria se Ele estivesse no meu lugar? O que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar? Sara, ao invés de aguardar a bênção, ela transferiu aquilo que Deus tinha para ela, para a serva. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que a serva começou a entrar em conflito com Sara, depois nasce Isaac, e aí Ismael começa a entrar em conflito com Isaac, e aquela bagunça toda, aquela confusão, até que Sara fala para Abraão: olha, não tem como mais a gente ficar com ela aqui, nós duas no mesmo quadrado aqui, não vai dar certo, você tem que mandar ela embora. E aí, o que é mais interessante, que a Bíblia vai dizer que Abraão ouviu a orientação de Deus. Preste bem atenção, Abraão ouviu a orientação de Deus, e Deus falou com Abraão: olha, faça o que a sua esposa está mandando fazer. Abraão ouviu a orientação de Deus. Olha o que está escrito em Provérbios 3, de 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Deposite toda a sua confiança em Deus. Se existe um problema na sua família, na sua casa, confie no Senhor, porque Ele vai resolver o teu problema. Se foge da tua alçada, se foge daquilo que você pode fazer, meu irmão, Deus vai interferir no negócio. Deus vai fazer algo para resolver essa situação. Tem gente que tenta fazer justiça com as próprias mãos, mas a vingança, meu irmão, a vingança é do Senhor. Olha o que diz Provérbios capítulo 20, versículo 22. Não digas: vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. É Deus que vai te livrar, é Deus que vai fazer, é Deus que vai reverter a situação, é Deus. Se fizer alguma calúnia contra você, contra a sua família, espera, meu irmão.
Não fica abalado com a situação não, sabe por quê? Porque Deus vai cuidar do negócio. Deus vai cuidar do negócio. Às vezes a gente fica muito preocupado com aquilo que as pessoas falam mal contra nós. Meu irmão, não se preocupe com o que as pessoas vão falar mal contra você, porque sempre vai haver alguém falando mal de você. Como se diz aquela frase: árvore que não dá fruto, ninguém dá pedrada. Se tem alguém te perseguindo, glória a Deus, aleluia, é porque eu estou fazendo certo. Tiago vai dizer que nós devemos nos alegrar nas perseguições e nas provações. Nos alegrar. Então, meu irmão, lide com seus problemas sob a ótica de Deus, para que você não queira fazer a sua própria justiça. Amém? E para finalizar, número 4, faça o que ninguém faz e receba o que ninguém recebeu. Repita: faça o que ninguém faz e receba o que ninguém recebeu. Abraão tinha recebido a promessa. Ele estava todo bobo. Não podia ter filho, agora estava com 2. Isaac era o filho que Deus tinha dado, filho da promessa. Isaac vai crescendo, Abraão vai curtindo o filho dele, até que em Gênesis 22, aquela mesma palavra de Deus veio a Abraão. E aquela palavra dizia o seguinte: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, vai até o lugar que eu vou te mostrar e sacrifica ele lá. Pega Isaac, leva onde eu vou te mostrar e sacrifica ele lá. A Bíblia diz que Abraão não pensou 2 vezes. Às vezes a gente fica meio confuso com algumas atitudes. É verdade ou não é na Bíblia? Porque o cara esperou até 100 anos para receber a promessa. E aí Deus vem e fala. Mas sabe por que Abraão não titubeou e fez exatamente o que Deus tinha mandado para ele fazer? Porque Abraão conhecia o caráter de Deus. Quando nós temos um relacionamento com Deus, nós conhecemos o caráter dele. Num relacionamento entre marido e mulher, aos poucos nós vamos conhecendo o caráter do nosso cônjuge, do nosso companheiro, da nossa esposa. Sim ou não? Às vezes você até se surpreende com algumas atitudes. E da mesma forma é com Deus. Se você não tem um relacionamento com Deus, você não conhece o caráter de Deus, e quando Deus age na sua vida, você fica sem saber se é Deus ou se é você. E quando o diabo tenta imitar a vontade de Deus, você não sabe se é Deus ou é o diabo. Abraão recebeu essa palavra e no outro dia de manhã cedo, pegou todas as coisas, pegou os servos, a mula, os materiais e foi embora. A Bíblia diz que ele foi até o Monte Moriá. Preste bem atenção. Nós estamos em Gênesis 22, mas aqui já se passaram milhares de anos. Em nenhum momento na história da humanidade Deus pediu sacrifício humano, e nunca pedirá. Amém? Glória a Deus por isso. Mas Abraão tinha a seguinte expectativa. Preste bem atenção. Se eu fizer aquilo que ninguém nunca fez, eu vou receber aquilo que ninguém nunca recebeu. Amém? Se eu fizer algo que nunca ninguém fez, porque Deus confiou a mim algo que Ele nunca tinha pedido para ninguém, se eu fizer isso, eu vou receber
algo que ninguém nunca recebeu. Irmãos, se você não fizer muitas das vezes algo diferente no seu casamento, você não receberá algo diferente do seu cônjuge. Deus pede a bênção que ele deu como prova de fidelidade, deu para Abraão. Porém, Abraão sabia que se ele fizesse algo que ninguém nunca tinha feito, receberia da mesma forma. Receberia da mesma forma. E o que aconteceu? Quando ele chega até o Monte Moriá, coloca Isaac sobre o altar de sacrifício, que ele pega ali a arma para sacrificar o seu filho, Deus imediatamente coloca um substituto. Deus imediatamente coloca o cordeiro. Deus fez por nós o que ninguém nunca fez. Entregou o seu filho. E sabe o que aconteceu com a minha e com a sua vida? Ela foi mudada. A sua família será uma bênção quando você entender que ela é separada por Deus e para Deus. Quando você crer nas promessas de Deus para ela. Quando você lidar com os seus problemas sob a ótica de Deus. Quando você fizer o que ninguém nunca fez, para receber o que ninguém nunca recebeu. Quantos creem? Se coloca de pé no seu lugar. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui. Eu quero ministrar sobre a sua vida, sobre a sua família nessa noite. Aleluia. 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 Alguns anos atrás eu tinha um projeto de vida. Meu projeto era ter uma família. E eu falava com Deus: Deus, eu quero uma família. Deus, me dá um casal de filhos. Eu quero ter uma filha primeiro e um filho depois. E eu falava tudo isso com Deus. E eu criava isso na minha mente. Eu criava isso no meu espírito. Sabe o que Deus me deu? Exatamente o que eu pedi. Passei por muita coisa, meu irmão. Se eu fosse falar aqui para você, muita coisa, muita prova, situações em que às vezes eu parava e analisava. Eu falava assim: gente, será que esse projeto realmente vai acontecer? E aí vinha uma palavra de Deus dentro de mim, assim como veio Abraão, falando o seguinte: o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. Não fica apreensivo, não fica preocupado. Lance sobre mim todas as suas ansiedades, porque eu tenho cuidado de você. Talvez você está aqui nessa noite e você tem uma determinada situação na sua família que foge da sua alçada, foge das suas mãos. Deixa eu te falar algo. Deus está aqui nessa noite para mudar a história da tua casa. Deus está aqui nessa noite para mudar a história da tua vida, do teu casamento, da tua família. Aleluia. Aleluia. Se você está com algum familiar, se está longe, eu gostaria que você ficasse perto dele. Porque hoje, o culto fé, no culto fé dessa quarta-feira, milagres vão acontecer na sua casa. Aleluia. Milagres vão acontecer na sua família.
Eu estava orando por uma jovem e eu não sabia o que estava acontecendo na casa dela. Eu simplesmente pedi que todos aqueles que tivessem parentes enfermos viessem à frente, porque eu gostaria de ministrar. E eu citei o texto bíblico de Mateus, dizendo que Jesus curou o servo do centurião a quilômetros de distância. Da mesma forma que acontecia na palavra, iria acontecer naquele lugar. Orei por todos ali naquela noite. Na semana seguinte, aquela jovem veio e falou o seguinte: olha, eu estava com a minha mãe em cima de uma cama, e quando o irmão pediu que aquele que tivesse algum parente enfermo viesse à frente, eu vi e coloquei o nome da minha mãe. E quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta, eu vi algo que eu fiquei totalmente surpresa. A minha mãe estava andando, a minha mãe estava caminhando, e eu perguntei: mãe, o que aconteceu? Ela disse: filha, eu estava em cima da cama, cheio de dores pelas pernas, pela coluna, mas de repente um fogo veio sobre o meu corpo, e eu não sabia o que acontecia. A única coisa que eu pensei, a única coisa que eu fiz foi levantar, correr, andar e falar: glória a Deus, o Senhor me curou, o Senhor me curou. Ô meu irmão, Deus tem isso para você aqui nessa noite. Deus tem bênção para você aqui nessa noite. Eu queria, vai ser bem rápido, eu queria convidar você que tem algum familiar que está enfermo, você que tem algum familiar que está no mundo das drogas, você que tem algum familiar que está passando por algum problema, eu gostaria de te convidar aqui na frente, que eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu creio que Deus fará coisas grandes nessa noite. Deus não te trouxe aqui simplesmente para você assistir um culto. Não, Deus te trouxe aqui para mudar a história da tua casa, para mudar a história da tua família. Às vezes ele nem vai perceber o que está acontecendo, mas lá onde ele está, Deus vai fazer a transformação. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu quero ministrar. Antes de eu ministrar, o Ministério de Louvor estará entoando uma canção, e você poderá cantar, você poderá orar a Deus. Coloca diante de Deus o nome dessa pessoa, em nome de Jesus. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há